Bom dia, sou a Caroline Zulin, para quem não me conhece, eu sou embriologista do Laboratório de Moema, então hoje eu vou falar sobre, só um minutinho, sobre a rebiópsia e recongelamento de embriões. Não está indo aqui. Então, para começar, o que é a rebiópsia? Para falar o que é a rebiópsia, primeiro, o que é a biópsia? Então, o embriologista ele vai selecionar o embrião que vai ser submetido à biópsia, então, com auxílio de uma micropipeta, a gente entra no embrião, tira um conjuntinho de células, e esse conjunto de células é colocado dentro de um tubinho, e ele é enviado para o laboratório de análise genética. Então, depois, em torno de mais ou menos de 7 a 10 dias, o laboratório recebe o resultado dessa biópsia, que a gente espera que tenha um resultado euploide ou aneuploide, mas muitas vezes a gente vê esse resultado de DNA não detectado. Então, quando isso acontece, a paciente não tem o resultado, se esse embrião é normal ou não, e para ela ter essa resposta, esse embrião precisa ser descongelado e ser feita a biópsia novamente. Então, um dos motivos para a rebiópsia é esse resultado de PGT inconclusivo, que pode ser por falha de amplificação. E a falha de amplificação, ela pode ser muito relacionada com a qualidade do blastocisto. Então, quando a gente tem um blastocisto 3cc, a gente pode talvez já esperar que ele tenha uma falha de amplificação, que não dê leitura nas células, porque essas células já têm uma qualidade ruim. Mas a falha também pode acontecer em blastocisto top quality, porque quando a gente está analisando a morfologia do embrião, isso não quer dizer que as células tenham boa qualidade. Então, quando a gente faz a análise que vai amplificar, não tem célula suficiente, não tem DNA suficiente para essa leitura. E também a quantidade de células pode trazer uma falha de amplificação, porque quando o embriologista vai fazer a biópsia, a gente tenta danificar o mínimo possível o embrião. Então, a gente tira um pedaço pequeno de células, o embrião é 3D, então a gente, quando vê dentro da micropipeta, a gente vê ali um conjuntinho que a gente imagina que tem uma quantidade adequada, mas às vezes não é suficiente. Então, aqui ainda falando da qualidade do blastocisto, esses são 2 embriões que deram falha de amplificação do nosso laboratório. Então, primeiro a gente tem um 3cc, que a gente já consegue ver a qualidade de células ruim, mas esse outro é top quality, é um 3AB, e ele também deu falha. Então, a gente olhar a morfologia não significa que vai dar leitura. E quando a gente tem um embrião 3cc, normalmente, todos os embriões, quando vem a falha de amplificação, a gente conversa com o médico para pedir autorização para fazer essa rebiópsia, porque tem que ser discutido com a paciente. Um embrião 3cc, ele vai ter, às vezes, uma chance maior de não sobreviver ou não reexpandir para essa biópsia. Mas, se der tudo certo isso, ele vai ter que ser recongelado. Se vier euploide, ele vai ser descongelado de novo para ser transferido. Então, são muitas etapas, muitos passos que a paciente tem que estar ciente que pode existir uma perda. Outros motivos que a gente pode fazer a rebiópsia é quando a paciente, por exemplo, ela faz só um screening genético e depois ela descobre que ela tem uma mutação. Então, esse embrião ele tem que ser descongelado, ele vai ser biopsiado novamente para rodar uma sonda específica para essa mutação. A análise de ploidia não informativa, a gente utiliza o laboratório da iGenomics para fazer as nossas análises genéticas, e eles fazem não só a leitura, a análise, se o embrião é euploide ou não, mas também se ele é diploide. Então, quando o embrião ele é proveniente de fertilização 2PN e euploide, existe uma chance pequena de não ser diploide. Então, nesses casos, não é recomendado fazer a rebiópsia, porque a chance é muito pequena, a gente vai colocar o embrião, submeter ele a um risco de talvez não sobrevivência, que talvez não tenha necessidade. Agora, já os embriões provenientes de 3PN, 1PN, 0PN, já é o contrário. Eles têm uma menor chance de ser diploides. Então, se eles forem euploides e der falha de leitura da ploidia, tem que ser rebiopsiado e feito novamente, porque ele precisa ser diploide para ser transferido.
E também uma outra situação um pouco mais controversa é a rebiópsia de embriões mosaico, porque tem muitos trabalhos na literatura que fala da não concordância das células do trofectoderma com as células da massa celular interna. Porém, essa rebiópsia ela não é recomendada pela incerteza dessa concordância de resultados. Então, vamos imaginar que a paciente ela tem um primeiro laudo de mosaico, aí depois a gente faz essa rebiópsia e vem que esse embrião é euploide. Em qual resultado a gente vai confiar? No primeiro que era mosaico ou no segundo que é euploide? A gente não vai fazer uma terceira biópsia para tirar dúvida. Então, é muito estresse para o embrião. E tem alguns tipos de mosaico que eles não são transferíveis, então não faz sentido fazer essa rebiópsia. Esses embriões também, eles já têm um potencial mais baixo, então se a gente faz a rebiópsia e o recongelamento, ele vai perdendo cada vez mais a qualidade. E a gente tem um número limitado de trabalhos na literatura que falam de nascidos vivos desses embriões que vieram de mosaico. Então, de acordo com o Consenso de Viena, a falha de amplificação aceitável dentro do laboratório é em torno de 10%, chegando a uma meta de 95% de assertividade. Então, a gente espera que tenha no máximo 5% de falha de amplificação. Mas também ter uma taxa muito baixa de falha de amplificação nem sempre pode ser uma coisa boa, porque também pode trazer riscos clínicos, que é Então, nesse trabalho, ele avalia 7 embriologistas, né, de acordo com a sua falha de amplificação em biópsia. Então, aqui nesse primeiro gráfico, tem o embriologista 4, ele tem uma falha de amplificação de 0,7, e o embriologista 7, ele tem a falha de amplificação de 3,4. Então, quando a gente olha esse gráfico primeiro, a gente pensa que o embriologista 4, ele domina mais a técnica, ele faz uma biópsia melhor, ele tem uma menor falha de amplificação. Mas, quando a gente vai avaliar os resultados clínicos, que é aqui desse outro lado, esse mesmo embriologista 4, ele tem uma taxa de beta menor que a do embriologista 7, a taxa de abortamento é maior e a taxa de gravidez em curso também é menor. Então, quando a gente vê esses resultados, a gente pode imaginar que o que aconteceu? Esse embriologista 4, ele está tirando mais células do embrião, então a falha de amplificação é menor, porque tem mais células ali para ser analisadas, só que ele pode estar prejudicando o embrião. Então, o embrião não consegue implantar e a gravidez não consegue ir para frente. Esse outro trabalho também fala no mesmo assunto, né? Foram 3.097 blastocistos biopsiados. Eles foram divididos em grupos de acordo com o número de células que foram retirados. Então, os blastocistos, quando eles são de qualidade A, não teve diferença na taxa de sobrevivência e nem na taxa de implantação. Mas quando é um blastocisto já com uma qualidade um pouco inferior, o B e o C, ele também não teve diferença na sobrevivência, mas a implantação foi caindo conforme o embrião teve mais células retiradas. Então, agora, falar um pouquinho sobre o recongelamento dos embriões. Então, em quais situações isso pode acontecer? Quando a paciente ela quer fazer uma transferência de embrião único e ela tem 2 blastocistos congelados na palheta, a gente pode descongelar, transferir um deles e recongelar o outro. Também, quando a paciente tem embrião congelados em D3, ela quer só transferir um. Então, a gente pode descongelar, levar para blastocisto. Se apenas um virar blastocisto, a gente transfere, mas se os 2 atingirem o estágio, a gente recongela um deles. Em caso de PGT, que a paciente decide depois fazer a biópsia, então a gente descongela o blastocisto, faz o PGT e recongela. E na época do COVID também a gente teve alguns casos de descongelar o embrião de manhã, a paciente vir com um resultado positivo de COVID, cancela a transferência e aí precisa ser recongelado. Então, aqui algumas situações que a gente pode acontecer de dupla vitrificação dos embriões. Então, no primeiro, a gente descongela óvulo, fertiliza, leva até D3 e congela. Então, aqui aconteceram 2 congelamentos, o do óvulo e depois o do pré-embrião. Já na situação de baixa, a gente descongelou o óvulo, congelou em D3, aí essa paciente vai fazer pool de embriões. No próximo ciclo, a gente descongela esses embriões em D3, faz a biópsia e recongela.
Então, aqui já teve 3 congelamentos. E assim como nos outros casos, descongelar óvulo, ou congela em blastocisto, ou descongelar óvulo e congelar, fazer a biópsia e também fazer o recongelamento, embriões de D3 ou de blastocistos, que a gente descongela, faz a biópsia e recongela no mesmo dia. Aqui teve esse trabalho que foi apresentado no ESHRE do ano passado, que ele também avaliou a dupla vitrificação. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar se a dupla vitrificação impacta nos resultados de implantação. Então, eles foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo caso, com 334 embriões, que foram transferidos depois de dupla vitrificação, e o grupo controle, com 260 embriões, que foram transferidos depois de um único congelamento. Então, os ciclos de PGT e vitrificação de ossos foram excluídos desse trabalho. Todos os embriões foram congelados e descongelados com o mesmo protocolo. Foi avaliada a morfologia, o beta-HCG, gestação clínica e nascidos vivos. Todos os blastocistos sobreviveram 100% ao descongelamento e não teve diferença na média de embriões transferidos, da qualidade desses embriões e nem se foram transferidos em blastocistos ou D3. Então, como resultado, eles apresentaram a taxa de beta-HCG, taxa de gestação clínica, gravidez em curso e nascido vivo, teve diferença estatística menor no grupo caso, que é o grupo que fez a dupla vitrificação. A taxa de aborto não teve diferença significativa, mas ele apresentou 35% no grupo caso e 25% no grupo controle. E aí eles fizeram uma outra análise. Quando o embrião tinha que ser recongelado, eles fizeram 2 grupos também, um que esperou pelo menos 24 horas para recongelar e o outro que recongelou no mesmo dia. Então, quando eles esperaram pelo menos 24 horas para fazer esse recongelamento, ele teve uma taxa de 48,9% de gestação, comparada com os recongelados no mesmo dia de 30,6%. E a taxa de gestação clínica, nascidos vivos e de aborto não teve diferença significativa, mas elas foram melhores no grupo que esperou pelo menos 24 horas para recongelar. Então, esse trabalho, as conclusões é que ele tem um impacto negativo nos resultados clínicos e diminuição na taxa de nascido vivo, que foi 14%. E eles também viram que, se possível, é melhor esperar um dia de cultivo, que é o que a gente faz aqui nos nossos casos de pool. Então, a gente congela os embriões em D3, depois a gente descongela, leva para blastocisto. Se fizer a biópsia em D5, ele ficou pelo menos 2 dias em cultivo. Já é um resultado um pouco melhor do que quando a gente descongela blastocisto, faz a biópsia e recongela no mesmo dia. Então, quando possível, é uma melhor alternativa. Não, aí não fala de óvulo, né? Tipo, óvulo congelado, descongela, não, aqui é só de blastocisto, isso. Só embrião de D3, D2, na verdade, a partir de D2, que é uma das limitações do trabalho. Eles incluíram embriões de D2 até D5. Então, aqui esse outro trabalho também do grupo do Capalbo, dizendo sobre a rebiópsia e a revitrificação. Eles tiveram 49 embriões euploides pós-rebiópsia, com uma taxa de gestação na verdade, nascidos vivos, de 38,8%. Então, quando a gente vai pensar, né, nessas questões, né, de fazer a rebiópsia, fazer o recongelamento, o que tem que ser discutido com a paciente é que tudo isso pode gerar um dano para os óvulos ou para os embriões. Existe uma pequena porcentagem de taxa deles não sobreviverem, ela tem que estar ciente disso. Então, de acordo com o consenso do ALFA, a taxa de sobrevivência de óvulos tem que ser de 70%, como meta até 85%, aliás, pelo menos 85%, e para doadoras jovens, 95%. E para blastocistos, de acordo com o consenso de Viena, não, com o consenso do ALFA também, é 80% e chegando até 95% como meta, e no consenso de Viena, de 90% até 99%. Então, as nossas taxas aqui do DEA Fértil, a gente tem 99% de sobrevivência para blastocisto, para os embriões, e 93% para óvulos, e para doadoras 96%. Então, a gente está dentro desse consenso, é mais seguro poder indicar essas técnicas para as pacientes. Então, como considerações finais,
o embriologista e o laboratório devem ser avaliados para a eficácia das técnicas, né, tanto a rebiópsia quanto o congelamento. A necessidade da rebiópsia deve ser discutida entre o laboratório, médico e paciente. A qualidade do embrião e a chance de sobrevivência devem ser avaliados em conversa também entre o laboratório, médico e paciente. O recongelamento ele deve ser realizado com cautela, de acordo com a necessidade do caso, e fazer algumas adaptações conforme for necessário, conforme for possível. E a rebiópsia e o recongelamento têm validade científica e devem sempre ser considerados para casos difíceis. Então é isso, obrigada. Eduardo, vai para frente aqui, vamos comentar. Queria fazer uma pergunta para vocês. Por que a taxa de... Tem alguma coisa a ver com o meio ou a dificuldade natural da taxa de ovo? Os nossos resultados são ótimos, mas por que a taxa de ovo de sobrevivência é um pouquinho mais baixa que o embrião? Tem uma explicação? O óvulo, desculpa. Não, pode falar. O óvulo ele é bem mais sensível e ele é uma célula só. Então, se ele perder, ele vai perder inteiro. O blastocisto, quando a gente faz o descongelamento, se ele perder uma célula, acontecer alguma coisa com uma ou duas células, não vai impactar. Então, o meio é o mesmo? O meio é o mesmo. Pode não, era isso mesmo. Vocês têm alguma preferência? Eu sei que não tem se dado, mas tem percepção se fazer pool de ósseo é melhor que pool de embrião de D3 para essas pacientes que a gente está fazendo pacote para fazer um PGTA final? Pool de D3 é melhor. Tem vários trabalhos que já mostram que a sobrevivência do óvulo está relacionada com a idade do óvulo. Então, por exemplo, geralmente as pacientes que fazem pool para fazer PGTA, elas são mais velhas. Então, você tende a perder um óvulo, a chance de você perder um óvulo é maior no congelamento e descongelamento. Se você for comparar com o embrião, por exemplo, que é melhor fertilizar do que você congelar óvulo. Para fazer a rebiópsia do blastocisto, fazer um blastocisto congelado, eu descongelo para biopsiar, né? Ele tem que expandir quando você fizer a biópsia. Se ele não expandir, ele é descartado, esse embrião? Ele é mantido em cultivo, mas se ele não expande, normalmente ele acaba entrando em atresia, ele não evolui. Por que a gente tem que esperar ele expandir? Porque a gente precisa definir onde que é a massa e onde que é o trófo. A gente só tira o trófo, né? Então, se ele não expande, não tem como a gente ter essa avaliação. E se você vai fazer uma rebiópsia, você já tirou 4 a 6 células. Aí você vai tirar mais 4 a 6 células. Isso. Esse critério de expansão é levado bem em consideração até para vocês falarem não fazer. Por exemplo, o embrião com expansão 3 tem 50, 60 células. Com expansão 5 vai ter 100, 120, 140 células. E proporcionalmente é muito diferente eu tirar 10 de um ou de outro, né? Vocês teriam, por exemplo, como avaliar isso e dar esse feedback para a gente ou não? Isso aí a gente tem que olhar com a expansão e nós mesmos evitar uma rebiópsia em alguns casos. Mas, na verdade, a expansão não é a única coisa que determina a quantidade de células. Por exemplo, um blastocisto AA, ele tem mais células do que um CC, por exemplo, mesmo com a mesma expansão. Então, por exemplo, um 3CC, ele tem menos células do que um 3AA, por exemplo. Então, não está tão relacionado com o tamanho do blastocisto. Não é só o tamanho, né? Quando eventualmente tem uma situação, né, que a gente precisa rebiopsiar, peço para o avaliar, olha, esses embriões para rebiopsiar, o que você acha? Dá, não dá? Para conversar com a paciente já, para colocar uma posição verdadeira assim, para ela, né? Olha, isso aqui tem uma qualidade. Normalmente, o critério de escolha para rebiópsia não é nem tanto a expansão do blastocisto, porque o blastocisto 3 ele já vai ter uma quantidade adequada, mas é mais a morfologia mesmo e a qualidade das células. Um 3A é melhor que um 5CC. Isso. É que a chance do AA da falha é menor, mas pode acontecer, que é o que a Carol explicou. Então, muitas vezes, a gente olha para o blastocisto e a gente fala, olha, um AA, é um AB, um BB. Aparentemente é bom, mas durante a biópsia a gente percebe que a qualidade da célula não é boa. Conforme a gente vai tirando ela vai esfarelando. Então, a aparência é uma coisa e a qualidade da célula é outra. Normalmente, o embrião de pior qualidade tem uma célula pior também, mas não quer dizer que um AA tem uma qualidade excelente de célula. O tempo de congelamento desse material, ele cai a qualidade?
Não. A partir do momento que está congelado, ele está ali preservado por tempo indeterminado. A gente tem um problema de ordem prática, né? O casal que fez um PGTA, dificilmente, se for tudo certinho, vai querer transferir um embrião sem estudo. Uhum. E como não existe, nós não cobramos o custo de rebiópsia, nem a Genomics, dificilmente o casal não vai querer fazer rebiópsia, né? Porque senão aquele embrião vai ficar lá. Esse embrião já está parado. perdido, né? Se ele decidiu fazer Por mais o que seja PGTA é um porque ele embrião, quer transferir o embrião normal. Ele não vai depois transferir um embrião que não tem. Acho que é raro. É muito difícil o médico optar em não descongelar, né? A não ser que algum caso que já tenha vários outros euploides, então ele pede para esperar um pouco, para depois pensar nesse embrião, porque tem outras opções esse antes. exemplo é ótimo, né? Até de raciocínio de não pedir. Sim. Para rebiopsiar. Porque até para descartar, você não pode descartar, você não sabe se ele Exatamente. grávida, né? Tem que estar mantendo congelado. Exatamente. E além dessa questão da área de implantação do trofectodermo, existe algum estudo que fala sobre gasto energético desse embrião, de avaliação do líquido, que mostra que realmente piora muito? Você diz em relação à qualidade do embrião? De rebiópsia? Do próprio gasto energético, porque tem uma questão estrutural, nós estamos pensando na placentação que vai ser alterada, e quanto maior o buraco, pior as placentações, se ele chegar naquele local, talvez isso justifique os dados, mas de gasto energético, congelando, descongelando, colocando. Existe também isso daí que desincentive fazer a rebiópsia? Eu desconheço um trabalho que fale disso, mas se a gente for olhar o Mito-Score, isso que você está falando faz muito sentido. Por exemplo, um embrião de dia 5, ele gasta muito menos energia do que de um dia 6. Então, se a gente for congelar, que aí ele fica todo retraído, quando a gente descongela, ele vai ter que gastar energia para expandir de novo. Então, ele vai ter um gasto muito maior. Faz sentido. Então, o Mito-Score é o que ele mede esse gasto energético do embrião. Então, eles vêm no laudo do PGT. Então, normalmente, quando a gente tem 2 embriões euploides de morfologia parecida, a gente vai escolher um Mito-Score menor, porque tem esse gasto energético. Então, da rebiópsia pode ser que tenha um gasto maior por todos esses processos que ele passou. Renato, Tem... eu acho que a questão ela tem muito a ver com isso que está sendo discutido, com o número de células. Não com você falou da abertura, não, você falou da abertura do. A gente tem que dizer que antes do PGTA a gente fazia hatching nos casos difíceis, em embriões ruins, com zona pelúcida espessa, etc. O assisted hatching ainda é usado às vezes para. Então, a abertura não é um problema. A questão da retirada de células, sim, né? Mesmo porque o embrião ele precisa abrir para implantar. O maior estudo que existe sobre essa evolução dos embriões, do ponto de vista de ser prospectivo, randomizado e duplo cego, é o STAR, que o objetivo não foi esse, mas acabou sendo análise indireta do exame, né? Lembrando que o STAR era transferência a cegas, não sabia se o embrião era com PGTA ou sem PGTA, de 9 centros diferentes nos Estados Unidos, que foram enviados para laboratórios diferentes, não foi só para o Human Genomics, né? Então, eram centros diferentes, eu não lembro quantos, acho que eram 5 centros de análise genética e 9 clínicas diferentes, né? Não só embriologistas diferentes, como clínicas diferentes. E é interessante que não houve diferença entre os embriões com PGTA versus os que não foram biopsiados. Não houve diferença na taxa de gestação clínica sustentável. Daqueles que implantaram. Dos que implantaram. Então, mas veja, daí você tem o grupo que biopsiou e o grupo que não biopsiou. Então, esse estudo, como é prospectivo do cego, ele derruba um pouco essa história, e é multicêntrico, então são mais de uma clínica, mais de um laboratório analisando, derruba um pouco a história de que bons embriões, de que existe um dano. É claro que que pode existir dano no PGTA, óbvio, porque existem diferentes pessoas biopsiando, diferentes perfis, mas quando você tem uma boa técnica, o que o trabalho mostrou aqui, não.
que é com N bem Mas significativo. será que esse trabalho não está vendo aqueles no qual o local da implantação foi adequado e aí tudo bem. Não, é gravidez sustentada. Então, mas aí não entrou É nessa 20 conta semanas. aqueles que o dano do embrião nem chegou ao ponto de ver o quanto que ia para frente. Mas isso aconteceu nos dois braços. A taxa de perda foi igual dos dois? Dos dois. Mas você vê que aquele trabalho que a Carol mostrou, da quantidade de células, ele divide acho que em 3 grupos, né? Foram 4 grupos. Até 5 células, 5 a 10 que eles colocaram aí. Isso, era de 1 a 6, de 5 a 10, de 11 a 15 e de 16 a 40. Então, um número bem... E deu diferença. E deu diferença. Mas deu diferença para quando o embrião não é bom. Quando não é A. Isso, quando é A, não teve diferença. Quando o embrião é B ou C, também sobreviveu igual, a sobrevivência é a mesma. De proporção menor de células. Então, Na mas verdade, esse- o ideal é 6 a 10. Né? Mas se o embrião for top quality, ó, mesmo tirando 41 células, não deu diferença. Nem na sobrevivência e nem na gravidez. Então, não seja um número, seja a proporção. E o Emerson também falou do assisted hatching, mesmo para embriões descongelados, é sempre recomendado fazer a abertura da zona, porque o congelamento enrijece a zona. Então, para esse embrião conseguir sair, ele vai ter mais trabalho, mais gasto energético e é pior. Então, a gente faz, mesmo biopsiado ou não, quando a gente descongela o blastocisto, a zona é aberta. A gente teve sempre uma formação de que o hatching fazia mal para o embrião, né? Que você manter o embrião numa gota e você fazer o hatching vai superaquecer a gota. Tinha umas Sim. teorias doidas. Mas com o tempo a gente foi vendo que não era verdade, né? Tanto que, assim, alguns anos atrás a gente foi no congresso e eles mostraram que se você abrisse 20% da zona pelúcida, você tinha um aumento da implantação. A gente fez esse trabalho aqui, a gente deu 10% a mais de gravidez. Rotina, em todos. De rotina, a gente já faz. Por quê? Porque antes não se abria. Depois passou a Blastocisto se abrir. descongelado, não com Descongelado. transferência Porque fresco. no consenso fala para não fazer de rotina, né? É. Tipo, no CIS europeu eles colocam lá, não se faz. Talvez o de rotina seja para transferência fresco, porque o de descongelado A fresco a gente não faz também. Mas descongelado a gente faz. A gente abre uma porção maior, 20%. Eu não sabia disso. Tem muito país que ainda predomina a transferência a fresco e ainda predomina o protocolo favorista. Não sabia disso. Mas esses países onde acontece isso, sempre tem um motivo, né, Renato? Questão A Alemanha, por de- exemplo, o centro só recebe quando ele transfere a fresco. Entendeu? Você transfere congelar, ele congelou, ele não ganhou naquele mês, entendeu? Então, é outras questões eles que fazem entram, de né? tudo. Esses protocolos, por exemplo, que dá o trigger com... Você dá o trigger com um agonista porque produziu muito óvulo. Aí depois você vê que não hiperestimulou tanto e daí você faz um add-back com HCG e transfere. É tudo nesses países. É uma tentativa desesperada. Porque... Não, de transferir. Porque ele precisa receber. Né? Aí eles vão atrás de um protocolo para transferir de qualquer jeito. Porque não tem dinheiro. Mas é isso mesmo. O governo paga. E uma análise que a gente está fazendo agora é que existem diferentes técnicas para fazer a biópsia embrionária. Então, a gente pode fazer um hatching no dia 3, esperar ele herniar, e no dia 5 é uma biópsia mais fácil, porque aí ele já está herniado, a gente já tira aquela porção. Ou a gente pode fazer o hatching diretamente no dia 5, que a gente não fazia de rotina, mas agora com o embrioscópio, a gente não tira o embrião do embrioscópio e faz o hatching. A gente faz o hatching no momento. O que a gente tem visto é que não tem diferença de resultado. Tanto em beta-HCG, em desenvolvimento embrionário, não muda nada. Tem um trabalho que fez essa comparação que não tinha diferença. Teve uma palestra recente que foi interessante. Um europeu é um bom centro na Europa. Ele apresentou um trabalho lá e mostrou com uma transferência, uma taxa alta de transferência de D3. Muito proposital de D3. Aí levantou um americano, tem essas coisas no americano, e perguntou assim: no seu centro, no seu país, ele falou, no seu país, no seu centro, se você não transferir esse embrião de D3 e não chegar em blastocisto, você recebe pelo ciclo? Aí o cara falou: não, obrigado. Destruiu o cara. Quando a Sheila veio aqui fazer a consultoria no nosso laboratório,
foi uma das coisas que ela sugeriu. Ela falou assim, olha, evita fazer o RET no dia 3, passa a fazer o RET no dia 5 direto, porque a taxa de euploidia vai melhorar. Porque ela tem uma teoria que as células que são aneuploides dentro de um embrião, elas são excluídas, que pode acontecer uma contaminação de quando a gente começa a aspirar as células se ele estiver herniado. Mas a gente passou a fazer isso e não mudou a taxa de euploidia, né? Não. Mas porque a gente que escolhe onde vai abrir o embrião, né? Será que era naquele pedacinho que estava os aneuploides? A gente não tem como saber. Saiu agora, 6 de setembro, na Fertility, agora. Só que eu não consegui abrir o artigo porque ainda não está disponível, né? Mas eu só chamada e quero saber se vocês sabem alguma coisa sobre isso. Eles avaliaram, acho que 120 mil embriões, fatores que poderiam estar associados com a melhor questão de nascimento. E um deles eles viram que o PGTA, com idade até 38 anos e meio, piora o resultado em relação à idade maior. A gente tem essa noção de 39, depende do estudo, mas eles cravaram 38 anos e meio. E aí nós estamos falando da mesma técnica, da mesma retirada de célula, só que idades diferentes. Vocês conseguem levantar hipóteses do porquê com idade mais nova eu prejudico e do que com idade mais... Ou será que eu só estou considerando aqueles da triagem que vão ser implantados? Ou seja, o mais velho eu já estou tirando uma parte mesmo e o mais novo talvez eu estou perdendo algum que poderia ser melhor. É mais por essa linha de raciocínio ou tem alguma questão que vocês imaginam de... Tecnicamente, eu não imagino, não. Até porque, assim, uma biópsia de uma mulher mais mais jovem é mais fácil. É mais fácil? É uma célula de qualidade melhor. Eu não sei se para vocês fazem... É que é difícil a gente explicar para quem não faz a biópsia, mas acho que para vocês deve ter diferença também quando entra dentro de um folículo de uma mulher para outra, né? Deve ter alguma consistência diferente. Para a gente é assim, a gente começa a sugar a célula, a gente já percebe se a célula é de boa qualidade ou não. Aí já muda até a técnica de biópsia. Por exemplo, a gente tem duas técnicas de fazer a biópsia. Uma que é por estiramento, que a gente vai nas junções intercelulares e dá um tiro ali. Se é um embrião de boa qualidade, você dá 2, 3 tiros, ele já estira e já corta. Agora, se você vê que é uma célula de qualidade ruim, não adianta você fazer isso, porque se você ficar dando vários tiros ali, a célula enrijece. E você não consegue cortar ela. Então, a gente já faz o flicking, que é um corte, que ele faz um estralo com as duas agulhas. A gente bate uma agulha na outra. Tá, o embrião está aqui está com um pedacinho, a gente bate e ele... Ô, Renato, existem essas contas. Eu já vi o Capalbo debatendo, né, um negócio desse. Essas contas, elas não são certas. Porque o paciente mais jovem tem mais embriões e vai ter mais transferências. A paciente, quanto mais velha, menos embriões nucleares ela tem, menos transferências ela tem. Então, o resultado que você vai ler depois é influenciado por isso. Você tem muito mais ciclos de pacientes jovens que fizeram o PGTA, porque tem muito mais euploide associado, taxa de gravidez, entendi. Aí, quando você você entendeu? A gente volta àquela velha discussão. Não, mas não É tem o seguinte, uma indicação. O PGTA Você não tem vai indicação. sempre piorar a taxa de gravidez. Sempre. Não importa. Agora, o que acontece? Vai aumentar a taxa de aborto, vai aumentar a taxa de nascidos com síndrome de Down, vai ter um monte de coisa sem PGTA. Mas a taxa de gravidez em si vai ser sempre maior sem PGTA. Depende por pulsão. Taxa, vamos falar em taxa de gravidez e taxa. Mas, cara, taxa de gravidez por pulsão. Você concorda que para o paciente o que importa é por transferência? Não, eu não estou discutindo isso. Eu estou falando que Porque a gente tem aumenta. que fazer a discussão da correta. Quer dizer, PGTA, o que acontece? Vai sempre piorar o resultado. Por transferência, não. Por pulsão. Sempre. Por pulsão. Mas por pulsão é uma análise estatística. Por transferência, você está melhorando a experiência do paciente. Não, mas eu não estou discutindo isso. Agora, numa paciente de 38 anos ou menos, e que tem um risco menor de aborto e de Down, vai Você ser. está tendo mais manipulação. Tem mais Você tem mais manipulação e mais embriões analisados. Por isso que cai a taxa maior. E quando você analisa 120 mil, aumenta. Sem dúvida nenhuma vai diminuir. Exatamente. Isso é certo. É por isso que é legal. E eu queria que um problema nosso
até por uma questão de custo de amostra também, é o recongelamento de espermatozoides. E aí? Teve uma palestra dessa no Congresso Brasileiro, mas ainda não tem dados em humanos que mostra que é melhor ou que é pior. O que mostra que tem uma fragmentação, melhor não é, né? Mas ele mostra que fragmenta mais. Então a chance de você ter uma gravidez depois, ela é pior. Mas tem algumas considerações. Por exemplo, o melhor recongelamento de cenário qualquer amostra. é a amostra seminal. Então, mas qualquer amostra, a mesma mas amostra, o não estou falando assim, independente de ser boa, Na verdade, essa aula que eles falaram foi de banco de sêmen. Então, você Então, pegar a só a amostra amostra boa. O melhor cenário seria você não descongelar a amostra. Como que seria não descongelar a amostra? Por exemplo, vê uma palheta, você corta ela no meio, volta para o nitrogênio e mantém ela lá. Mas não tem como fazer isso, porque os bancos estão mandando no NANC. Então, essa possibilidade já não tem, não existe. Quando é você... comercial isso? Ou o NANC conserva melhor? Existem alguns trabalhos, inclusive a gente fez, que tem diferentes tipos de técnicas de congelamento. Você pode fazer na palheta, pode fazer no NANC, você pode fazer o congelamento mais lento e um congelamento mais rápido. O que tem melhor resultado é você fazer no NANC e fazer por etapas. Por etapas é colocar na geladeira 10 minutos, depois no freezer, depois no nitrogênio líquido, no vapor de nitrogênio. Outra situação seria você colocar direto no nitrogênio líquido. Então, tem vários trabalhos que já mostram que seguir essa etapa é melhor. Mas voltando ao que a gente estava falando, Etapa de geladeira, freezer e... isso é melhor, é o que a gente faz hoje. Mas não tem como a gente cortar um pedaço da palheta ou tirar um pedaço do NANC. O que eles falam é que assim, a melhor situação seria você, então, descongelar, a próxima opção, descongelar e já usar a parte que precisa e já recongelar, que não é o que a maior parte dos laboratórios faz, porque a gente descongela, usa o que precisa e o que sobra do que usa a gente recongela. Então a amostra fica lá umas 4, 5, 6 horas até recongelar. Mas que não é bom, porque a amostra ela varia de temperatura, ela vai fragmentando, né? Eu acho que isso é uma coisa, inclusive, que a gente deve colocar aí para os pacientes, né? Porque, de uma maneira geral, exceto na ProCid, exceto de alguns bancos, dos melhores, a gente pode fazer, já oferecer esse tipo de coisa para o paciente. Sim, a gente tem feito, né? Eles não recomendam, mas provavelmente é uma questão comercial deles, porque a gente não tem resultado falando que não engravide ou engravide menos. Não tem, ninguém fez esse trabalho ainda. Mas não tem, será? Eu acho que não, eu nunca vi. E a pessoa que deu a aula também falou disso que não encontrou. Ela achou só esse dado em animais. Em humanos ela não encontrou.